Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Nós tivemos no início desse mês o CAN5, Congresso Americano Missionário, e a liturgia desses domingos do mês de julho tem sido de uma intensidade chamado as missões, a missão. Neste ano que nós vivemos, na liturgia onde nós lemos principalmente São Marcos no Evangelho, aparece justamente a importância da missão, de sermos enviados, de cuidarmos do rebanho, de partilharmos as coisas de Deus. Eu creio que nesse aspecto nós sabemos que a igreja é essencialmente missionária. Nós temos essa bela e importante missão. Sabemos que são muitas contradições, muitas influências, muitas polarizações no mundo de hoje. Mas também são muitas insatisfações, muita sede e fome de uma nova vida. Vivemos em tempos em que as pessoas buscam encontrar uma razão para a própria vida, para a própria existência. E são muitos aventureiros e muitas ideologias que tentam vender a solução e, ao mesmo tempo, a vida feliz para as pessoas. Eu creio que todos nós temos uma grande e grave responsabilidade nesse tempo. Já se delineiam, já nesses próximos tempos, após terminarmos toda a questão esportiva do mundo, olhar também para o futuro da nossa nação, através das eleições que se aproximam, deve ser para todos nós uma oportunidade, meus irmãos e irmãs, de nós olharmos que nós temos uma grande responsabilidade enquanto igreja, não só na consciência e da responsabilidade cidadã de cada pessoa, mas também de anunciar o reino, anunciar a palavra de Deus aos irmãos e irmãs, e vemos essa sede e fome que existe nas pessoas e que nós somos chamados a ser incansáveis nessa missão. Trazemos no coração, enquanto leigos, enquanto consagrados, enquanto ordenados, toda essa missão a tantas pessoas que assim o necessitam. Se não vejamos, meus irmãos e irmãs, nesse 16º domingo do tempo comum, aparece no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 30 e seguintes, a continuação de domingo passado. Os discípulos de Jesus, depois de serem enviados em missão, 2-2, eles voltaram e se reuniram com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. A primeira coisa é a partilha, portanto, ver os sinais de Deus nessa missão. O Senhor nos enviou em missão, como que nós voltamos para a comunidade e partilhamos aquilo que aconteceu. Porém, Jesus disse, vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Ou seja, Jesus, além de escutar a partilha, lembra que depois de ver os sinais, nós somos chamados a descansar na oração. Lugar deserto e descansar, justamente quer dizer ir para um lugar de experiência com Deus, de oração. Aquilo que nós fazemos não é uma técnica e não é simplesmente algo que é exterior a nós. É graça de Deus. E por isso, ao ver os sinais, os acontecimentos, somos chamados a rezar, a nos colocar em oração diante do Senhor. Vinde para um lugar deserto, descansar um pouco, porque era muita gente que ia e vinha ali, que não dava tempo para os discípulos nem sequer partilharem e nem rezarem. Isso um pouquinho coloca, havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem sequer para comer. E foram então sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos viram partir e reconheceram que eram eles. Saíram de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Sabemos que o Lago Genezaré, entre travessia de um lado para o outro, também é fácil comunicar em torno das margens. Então chegaram antes deles no lugar para onde estavam indo de barco. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. E começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Incansável, meus irmãos e irmãs.
foram evangelizar, voltaram, precisavam partilhar um pouco as coisas, precisavam rezar um pouco, mas mesmo indo para um lugar deserto, lá estava a multidão faminta, como ovelhas sem pastor, esperando uma palavra de salvação, palavra que iluminasse. Essa é a nossa missão hoje enquanto igreja, enquanto cristãos. Missão que não é só de hoje, mas de sempre. Estarmos realmente disponíveis para poder anunciar o Evangelho e escutar tantas situações de dor, de ferimento, de sofrimento, de escuridão, no meio de tantas pessoas. Nós somos limitados, é verdade, mas somos chamados a fazer o mais que nós pudermos para poder anunciar o reino, anunciar às pessoas essa luz divina, essa luz de Deus, essa missionariedade deve estar muito presente em nossa vida, na igreja, na comunidade, tanto os leigos e leigas que pelo batismo têm essa missão de evangelizar, tanto na igreja como principalmente na sociedade. Quantas vezes o leigo e leiga encontra tantas pessoas no seu trabalho que necessitam de uma palavra que ilumine a própria vida, assim como também os religiosos, religiosas, dentro do seu carisma específico, com quanto se encontra a cada momento, para testemunhar a beleza do Evangelho, assim como também os ordenados, aqueles que são ordenados pelo Senhor da ordem, poder realmente, não só porque foram ordenados, mas por ver realmente essa necessidade de evangelização. A palavra do Evangelho nesse final de semana, ela nos impulsiona para a missão e nos abre para a missão. Haverá tempo depois de partilhar, de rezar, mas diante daquela necessidade premente, não podemos ficar sem anunciar o Evangelho, anunciar a boa notícia, sem escutar as dores e os sofrimentos de nossos irmãos e irmãs. É nesse sentido, meus irmãos e irmãs, que nós temos na leitura primeira desse final de semana o livro do profeta Jeremias, que fala justamente contra os pastores que se deixam perder e dispersar o rebanho da minha pastagem. Vós dispersastes o meu rebanho e o afugentaste e não cuidastes dele. Eis que irei verificar isso entre vós e castigar a malícia de vossas ações, diz o Senhor. Deixamos dispersar as ovelhas, não cuidamos dela, diz justamente o Senhor através de Jeremias. Temos na patrística, especial Santo Agostinho, também outros que falam belíssimas palavras sobre a questão, sobre os pastores. E que nós somos chamados a refletir, meus irmãos e irmãs, porque cada um de nós tem um certo pastoreio, um certo trabalho de pastor. Alguns com mais responsabilidade, outros com outro tipo de responsabilidade, mas todos nós temos essa missão, não deixar dispersar o povo de Deus. Também nesses tempos de tantas controvérsias, de tantas polarizações, em todos querem manipular a igreja e manipular todos nós para pegar para si as pessoas e não deixar que Cristo seja o Senhor e que as pessoas livremente possam vir com Cristo e exercer a sua missão cidadã nesse mundo. Nós vemos muitas questões nesse sentido. E fala a leitura de Jeremias. Eu irei reunir o resto das minhas ovelhas, de todos os países para onde foram expulsas, elas farei voltar a seus campos, e elas reproduzirão e multiplicarão. Suscitarei para ela novos pastores que as apacentem, não sofrerão mais o medo e a angústia, nenhuma delas se perderá, diz o Senhor. Vou trazer de volta as ovelhas, vou chamar novos pastores para cuidar do rebanho. E diz mais ainda, farei nascer um descendente de Davi, reinará como rei e será sábio, fará valer a justiça e a retidão na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Israel viverá tranquilo. Da descendência de Davi virá o grande pastor que é Jesus. E todos aqueles que são chamados em Jesus a pastorear o rebanho do Senhor. São muitas situações, meus irmãos e irmãs, que as ovelhas se dispersam. São muitas situações, ainda mais hoje, com
as mídias, os meios de comunicação antigos e também as digitais, que levam as pessoas a se perderem, a se dispersarem. O Senhor hoje continua sendo o grande pastor das ovelhas, mas Ele escolhe pastores para que, unidos a Ele, possam conduzir o rebanho para as verdes pastagens, para aquilo que realmente é o caminho certo para as águas tranquilas. Aliás, o salmo de resposta dessa leitura de Jeremias é o salmo 22 ou 23, né? O Senhor é o pastor que me conduz, felicidade, todo bem, hão de seguir-me. Ou seja, pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar, para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Palavra de Deus, meus irmãos e irmãs, que nos convida nessa missão de cuidar do rebanho, das ovelhas do Senhor e, ao mesmo tempo, não ter mente de desprezar nada daquilo que é necessário, como aquelas que foram atrás de Jesus e dos discípulos quando foram para descansar. Tinham essa necessidade, aquela fome e sede de vida. Por isso, meus irmãos e irmãs, nós somos esse povo que, como diz aqui a segunda leitura, a carta aos Efésios, nos lembra que nós somos esse povo unido, que caminha no Senhor. Vós que estáveis longe, os tornastes próximos em Jesus Cristo. Ele é nossa paz. O que era dividido, Ele fez uma unidade. Ele destruiu a separação, a inimizade. Ele quis reconciliar todos com Deus. Todos. Assim destruiu em si mesmo a inimizade. Veio anunciar a paz a vós que estáveis longe e a paz aos que estavam próximos. É graças a Ele que uns e outros, em um só Espírito, temos acesso junto ao Pai. Portanto, meus irmãos e irmãs, nós somos chamados, de um lado, a vermos que Ele nos une a todos, Jesus Cristo. Tira os muros de divisão, de separação, com o seu sangue que dá vida por todos nós. Somos chamados a ser essa igreja, povo de Deus, que deve ser unida no meio da diversidade de dons e carismas. Mas, do outro lado, ver também essa necessidade de tantas ovelhas dispersas, tanto povo disperso procurando justamente um caminho, como ovelha sem pastor, diz a leitura. E que nós somos chamados, em nome de Cristo, a sermos pastores do rebanho, a cuidarmos, a servirmos o rebanho do Senhor, para que possam ter o alimento correto, o alimento que realmente reconstrói o coração e a vida de cada um, que leva as pessoas a verem cada vez melhor também a sua existência. Essa é a nossa grande missão, vendo, mesmo depois de fazermos tanto, e temos ido, né, como fala o Evangelho, indo de casa em casa, cidade em cidade evangelizando, ao voltar para partilhar e descansar no Senhor, rezando, ainda tem a multidão que espera e aguarda. Que nós todos, meus irmãos e irmãs, que vamos participar nesse final de semana da missa, estejamos de coração aberto para vermos que nós somos chamados, enquanto igreja, a sermos a igreja que caminha na unidade, que sente todas as agruras e dificuldades da igreja hoje e, ao mesmo tempo, tem toda a disposição de ser missionária, de ser evangelizadora, de cuidar do povo de Deus, como cuidar do rebanho, em nome do Senhor. Tem muita gente que assim o faz. Jovens, adultos, casais, nas várias pastorais, vários movimentos, vários carismas. Basta que nós caminhemos unidos na diversidade, sim, de dons e carismas, mas que cada vez mais esse anúncio aconteça para que a vida leve as pessoas a poderem enxergar esse amor de Deus em sua própria existência e, como consequência, tenham a vida em plenitude. Como o próprio Evangelho vai nos lembrar, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, e a tenham em plenitude, e essa é a nossa missão, de levar a vida para todos, porque são muitas necessidades e muitas carências, assim como tem muitos que estão aproveitando disso para levar as ovelhas não para as águas profundas, limpas, para as vezes pastagens, mas para tosquiá-las e para judiar das ovelhas, não cuidar bem delas. Que nós sejamos bons pastores, que nós anunciemos Jesus Cristo e levemos as pessoas a uma nova vida, a vida em Cristo,
E Deus abençoe e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.